A paz do Senhor, glória a Deus, alegria por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem preparado para nós. E ao mesmo tempo que tem essa alegria tão grande dentro do nosso coração, que eu sei está no meu coração, está no seu coração, porque o Senhor preparou um tempo de amor, de bondade para as nossas vidas, para que nós possamos realmente haver esse tempo precioso que Ele está preparando para nós de estudo acerca daquilo que Ele tem para fazer dentro da nossa casa. E como eu falei no nosso último vídeo, no vídeo de ontem, que tem uma frase ali no livro que diz assim: identificar as origens do problemas e intervir não é o suficiente. E ontem eu dizia isso e hoje eu quero então começar com esta frase. E quando ele diz, o autor do livro diz assim: identificar as origens do problema e intervir não é o suficiente, parece assim, mas então eu vou fazer o quê? Se eu identificar não é o suficiente, por que identificar? Intervir não é o suficiente, por que intervir? Então, ele explica um pouco mais à frente e ele diz assim: que nós devemos reavaliar a nossa perspectiva, escolher olhar com óculos cor-de-rosa para a situação. Ele diz: trazer à tona as melhores qualidades do seu cônjuge. Ele diz: desistir das distrações, adotar e alimentar os sonhos do seu cônjuge, ensinar o seu cônjuge a alimentar os seus sonhos. E ele diz: liberar o poder da comunicação positiva, iniciar mudança por meio do encorajamento, manter a admiração mútua. Então aqui ele dá 12 itens que assim, que eu estou falando assim por mim, eu não sei, nós estamos hoje no 4º dia, eu não, né, os feedbacks que eu tive de vocês a respeito de como vocês estão no propósito aí desse estudo de casamento blindado por Jesus, eu estou acompanhando as orações, eu estou vendo vocês clamando ao Senhor pela bondade dele, para que o Senhor venha, para que o Senhor intervenha aí na casa de vocês, nos relacionamentos, para que o Senhor traga cura da alma, para que o Senhor faça com liberdade em nós e através de nós. Então eu sei o empenho que vocês estão para que este momento, esse estudo, esse grupo realmente seja um grande manifestado poder de Deus. E eu louvo a Deus por isso, como todos os dias eu tenho falado. Eu quero agradecer aos pastores por esta iniciativa tão maravilhosa, por este presente de Deus que Ele tem colocado nas suas mãos, nas minhas mãos, por esta oportunidade tão valiosa. E eu creio assim que o Senhor, Ele tem sim capacitado cada um de nós, tem capacitado eu, tem capacitado meu esposo, tem capacitado vocês, tem capacitado cada um de vocês para que vocês possam realmente obedecer a palavra do Senhor e assim então conseguir fazer todas essas coisas. E então eu quero passar para o versículo de hoje, e assim como ontem nós estudamos Gênesis 1:26, então hoje nós vamos falar do 27. Por quê? Quando nós dizíamos ali o 26, ele dizia: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí ontem eu questionei sobre a imagem, como é que você vê a sua imagem? E aí hoje eu quero dizer aqui que diante desses itens que o autor ali do livro ele traz, falando sobre tudo isso, de você ter esse tipo de avaliação, então eu comecei a imaginar e fiz esse link justamente desta palavra de Deus com essa interpretação do autor aqui na Bíblia, que eu já vou também ler o que o autor da Bíblia interpretou nesse dia, e o que diz o 27, porque aí no 27 ele diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí ponto e vírgula, diz assim: homem e mulher os criou. Então,
quando ele diz aqui no versículo, quando ele separa, ele diz homem e mulher. Então eu entendo assim, que ali Deus estava falando que ele criou dois seres, à sua imagem e semelhança. Porém, esses dois seres são personalidades diferentes, comportamentos diferentes, desejos diferentes, funções diferentes, habilidades diferentes. E é isso que é a minha busca, é isso que eu tenho certeza que é a sua busca, porque os nossos enganos, os nossos erros, muitas vezes, um percentual muito grande, é porque nós ficamos nos comparando. Ah, porque eu ajo assim, porque eu prefiro assim, porque eu quero assim. Mas o outro, ele não quer desse jeito, ele não age desse jeito e ele não pensa desse jeito. Por quê? No meu caso, eu não posso pensar que o Marcelo vai pensar como eu estou pensando, porque ele é homem, eu sou mulher. Ele tem que me observar, ele tem que saber os meus desejos, as minhas intenções, ele tem que saber o que eu espero, a minha expectativa, sim. Ele precisa realizar algumas, sim. Ele precisa me compreender, sim, mas ele não vai pensar como eu estou pensando. Ele não vai ter condições de fazer isso, porque ele é homem. A mesma coisa é o homem esperar da mulher que ela haja como ele. Então, todas as vezes que eu, como mulher, como esposa, tiver que executar o papel que é para o Marcelo executar, para o meu esposo executar, eu vou ter dificuldade, eu vou ter problemas, eu vou ter, por mais que eu seja esperta, por mais que eu seja inteligente, por mais que eu seja capacitada, essa não é uma função que Deus delegou para mim como mulher. Então isso começa a gerar um descontentamento. E isso começa a gerar, de repente, se eu começo a entrar e fazer, porque eu tenho facilidade, e ele começa a perceber que eu estou fazendo, e ele começa a se omitir, mesmo eu fazendo na minha alma, no meu interior, eu espero que é ele que faça. E isso vai gerando em mim uma frustração, um descontentamento, e a minha expectativa sobre ele, a minha perspectiva sobre ele começa a se frustrar. E aí o que acontece aqui nesse item que é o 12? Quando o autor fala assim, manter a admiração mútua. E aí eu volto lá naquele primeiro dia, quando eu disse, o primeiro dia da intenção, né? Quando eu disse da intenção, que eu disse, o dia que você começou esse relacionamento, qual era a sua intenção? Qual era a intenção do seu cônjuge? Como foi conversado sobre essa intenção? E eu tenho certeza que ali existia uma admiração, existia um respeito, existia um interesse, por quê? Porque você olhava para ele e ele olhava para você e vocês viam um complemento, vocês viam, ele me entende, ele me compreende, ele me enxerga, ele me acha bonita, ele tá do meu lado, e você ia colocando essa admiração. Nossa, como ele é legal, como ele consegue, como ele tem... E você ia admirando, admirando, admirando. Na medida que você começa a viver junto, começa a ter esse relacionamento constante, e você começa a perceber que você pede para fazer uma coisa, ele não faz. Você espera que ele faz uma coisa, ele não faz. E aí você vai lá e você fala que você quer que ele faz, e ele não faz mesmo assim. E você começa a perder o interesse, porque você começa a perceber que os seus interesses não são importantes para ele, que os seus desejos não são importantes para ele. E aí você começa a ver nele como se ele não fosse mais um ser capaz de ser admirado. E é isso, e o contrário, nele ou nela, né, que aqui nós estamos nesse estudo para casais. Então, quando eu começo a misturar essas informações, de querer confundir, de querer colocar a importância em um assunto que era da mulher fazer, para que o homem venha fazer, ou que o homem deveria fazer e a mulher fazer, ou o contrário, e de repente isso está virando uma rotina, tenha certeza que isso gerou frustração. Mesmo que isso não seja assim visível, que você não tenha percebido que isso gerou frustração. Pode ser que você não percebeu que gerou frustração, mas com certeza isso minimizou a admiração. Isso minimizou, porque toda mulher, ela deseja ser cuidada, ela deseja ter segurança, ela deseja que o homem cuide da casa, que o homem tenha
aquele instinto protetor, aquele instinto de buscar, de trazer, de suprir as necessidades, de fazer isso por amor, por cuidado, por respeito, fazer isso com alegria. E quando ele não faz isso, e quando ele começa a trazer para dentro de casa aquele peso de que a mulher tem que fazer como ele lá fora, para trazer os recursos para dentro de casa, e quando ele chega em casa ele ainda não contribui com as tarefas de casa, para que a mulher se sinta pelo menos um pouco aliviada, certamente ela vai começar a perder a admiração por ele. Ah, mas nós estamos no mundo moderno, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que ter o seu dinheiro, todo mundo tem que ser independente. É claro que isso é uma outra coisa. A questão da admiração aqui é que, independente do quanto dinheiro uma mulher tem, o homem que está com ela precisa sentir que ele se preocupa com ela, que ele está protegendo ela, que ele seria capaz o suficiente de suprir todas as expectativas que ela tem, afetiva, amorosa, financeira, de segurança, todas as necessidades que ela tem. Mulher nenhuma vai querer um homem para que ela seja a dominadora dele, ainda que em alguns casos parece que é essa a vontade dela, mas não é. Isso já está acontecendo por causa de um distúrbio emocional que ela teve. Porque não é isso que é a essência do que Deus fez. Quando Deus entregou Eva para Adão, era para Adão cuidar de Eva, era para Adão proteger a Eva, era para Adão ser o cara que ia sustentar, e a Eva ia ser apenas a auxiliadora, aquela que ia caminhar na mesma missão, aquela que ia ter um equilíbrio junto com ele na situação. Mas quem tomaria a frente era Adão. Então, nós precisamos olhar para isso. Porque muitas vezes aquilo que parece que está certo dentro da nossa casa, não está. A troca de papéis é algo que tem nos levado a perder a admiração. Eu quero hoje ficar com essa fala aqui do autor, porque eu quero falar disso assim durante todo esse nosso estudo, porque muitos de nós, os casais que estamos aí estudando, orando, clamando a Deus para que venha trazer saúde para o nosso relacionamento. Às vezes não sabemos o que aconteceu, mas como foi que aconteceu, mas por que agora não é assim? É porque as coisas começam de gotinha, começa de gotinha. E aí a gente não cuida, porque parece ser tão normal, tão natural. Então a nossa proposta de hoje é olhar para isso, de você olhar com uma expectativa, uma perspectiva. Aqui o autor escreve assim, como está escrito em Gálatas 6:8, a questão da semeadura. Você tem uma perspectiva no seu cônjuge, mas você não consegue semear nele, porque você já perdeu a esperança. E aí você quer que ele faça, que ele reage, que ele busca, mas você não consegue mais semear. Ou porque você pensa que já semeou demais, e às vezes ele não sentiu essa semeadura. E aí ele segue que você, nesse caso, para você reavaliar, fazer uma reavaliação, o quanto você tem semeado, o quanto que essa perspectiva tem sido assim eficaz, o quanto que essa perspectiva tem sido com um olhar de acordo com o plano de Deus para o casamento. O quanto que essa perspectiva foi esclarecida para os dois. E aí quando ele fala assim, colocar a lente cor-de-rosa, é assim, não é para você ignorar o que está acontecendo, mas é você tentar extrair da linguagem de amor do seu cônjuge, o que ele está querendo dizer para você com aquela situação. Dentro da linguagem dele, se ele tem uma linguagem de dar presentes, ou se ele tem uma linguagem do serviço, ou se ele tem uma linguagem de ficar junto, que são aquelas 5 linguagens que todas nós conhecemos. Se tem alguém que não conhece, procure lá 5 linguagens do amor, que você vai entender, vai estudar a vida do seu cônjuge para você entender como que ele está se comunicando com você. O que ele está falando com você através daquelas situações. E aí, quando você entende tudo isso, você consegue, então, ter uma noção melhor do que está acontecendo com você. Do que está acontecendo, o que te levou a perder a admiração, o que te levou a perder a admiração pelo seu cônjuge. E então, aqui, nesta oportunidade, eu quero encerrar esta lição de hoje,
orando ao Senhor para que Ele venha realmente falar conosco, para que Ele venha trazer para nós este alívio, este sustento da nossa alma, e que assim o Senhor possa ter mesmo a liberdade de entrar dentro do nosso lar, de brindar o nosso casamento, de fazer de nós seres que realmente são capazes de amar, capazes de cuidar, capazes de proteger, capazes de ser fiel naquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. Amém, meus irmãos? Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor Deus, pelas perspectivas que o Senhor colocou em nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos fez homem e mulher, para que um complementasse o outro, Deus amado, e assim o nome do Senhor pudesse ser propagado através de nós. Deus amado, elimina do nosso meio toda comparação, toda troca de papéis, tudo aquilo, Senhor Deus, que sutilmente vem entrando nos lares e fazendo com que homem perde a admiração pela sua mulher, que a mulher perca a admiração pelo seu homem. Papai, em nome de Jesus, volte, Senhor, coloca uma lente nos nossos olhos, capaz de enxergar os empecilhos, as entraves, as mentiras, as sabotagens que têm parecido ser verdade dentro da nossa casa. Pai, traga um coração puro, traga um coração com uma intencionalidade, Deus amado, original, com uma intencionalidade realmente de servir o seu cônjuge na essência daquilo que o Senhor preparou para que os casais fossem. Papai, em nome de Jesus, estende, Senhor Deus, esta bênção para os casais de pastores que estão liderando este grupo, Pai, que estão nesta luta, que estão neste propósito tão sério de restaurar essas famílias. Traga, Senhor Deus, o teu mover, a tua vontade, o equilíbrio dentro dessas famílias, o equilíbrio no nosso coração, o equilíbrio no coração de cada uma das mulheres que estão assistindo esse vídeo, que estão fazendo, Senhor Deus, este estudo sem a presença dos seus esposos. Deus, aquelas que estão tímidas, aquelas que estão preocupadas de como levar isso até o seu esposo. Senhor Deus, convence o coração daqueles esposos que não querem estudar, daquele esposo que acha que não precisa compartilhar com as suas esposas momentos de leitura da tua palavra. Deus amado, move o coração desses homens, move o coração dessas mulheres, para que eles venham saber que o elo que liga o homem e a mulher para ser almas gêmeas, para ser uma só carne, é a presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu encerro esta oração de hoje, crendo que o Senhor está no nosso meio e que a nossa casa está a cada dia sendo edificada pela tua presença, para a glória do teu nome. Amém.